O ato de proteger de maneira sobrenatural alguém de algum dano, ferimento ou perigo é o que significa o termo proteção divina. É a maneira de Deus de defender ou proteger o homem de todo e qualquer tipo de mal, e está completamente sob controle e imutável. Se você nasceu de novo, você tem o direito da aliança à proteção divina. Este é um dos benefícios de ser salvo pela fé em Cristo. Para receber a proteção divina contra a crescente violência e maldade do mundo, você deve fazer o seguinte: 1. Nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3 diz: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Seu bem mais valioso é sua identidade cristã. Você está posicionado com segurança após a salvação. A proteção de Deus está disponível apenas para a sua descendência. Nascer de novo é uma mudança de perspectiva do que se vive de acordo com o mundo e o que vive de acordo com o reino celestial, do perigo à segurança. 2. Conheça sua nova posição em Cristo. Seu novo status como um filho nascido de Deus te dá o direito à proteção dele. No minuto em que você se tornou propriedade de Deus, ele te colocou junto a Jesus, ficando acima dos principados e potestades. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz: Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. 3. Tenha em mente que Ele está sempre com você. Lembre-se sempre disso. A última parte de Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você fez de Deus seu fiel companheiro depois de renascer. Como resultado, você deve estar ciente disso. Quando alguém pensa em atingir você, Deus reage. 4. Seja espiritualmente sensível. A sensibilidade espiritual refere-se à capacidade de ter os pensamentos de Deus por meio do poder do Espírito Santo para sentir o perigo iminente. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. A palavra de Deus pode ajudar a aumentar a sensibilidade. Quando você for sensível, você será liberto. 5. Ande com amor. Quando você ama e cuida do reino de Deus, você recebe proteção divina. Viver na segurança divina requer total confiança na capacidade de Deus de protegê-lo. O Salmo 125 diz: Confie em Deus. A confiança total em Deus e em sua verdade ativa a onipotência dele para protegê-lo. Deus deseja que você confie nele, porque a confiança é a força que o motiva a agir. Isaías 44, 26 diz que a salvação define o ritmo para a sua proteção, enquanto a fé determina o lugar de sua cobertura. O que você diz é o que será entregue à sua vida. A língua é uma ferramenta poderosa que dita os acontecimentos da vida. 6. Não aceite ter medo. O medo é um sinal de que você não tem fé. É a arma de intimidação do diabo. Você se tornará uma vítima de qualquer coisa que o apavore. Tome Jó como exemplo. O que ele temia é o que aconteceu com ele. O destino de todo homem é guardado pela fé. É um poder espiritual que o capacita. A fé pode te ajudar a reescrever o seu destino. Os verdadeiros cristãos têm uma aliança de proteção divina com Deus. Sim, eles têm. Jesus, antes de subir ao céu, prometeu estar conosco até o fim dos tempos. E o fato de você estar ouvindo isso hoje é prova de que o Mestre cumpriu suas promessas. Ele cuidará de você pelo tempo que você estiver vivo, incluindo o hoje, te guiando dia após dia, semana após semana, durante os meses do ano. E isso nos dá a esperança de que aquele que nos guardou até agora nos guardará em nossas longas vidas. Deus sabe de cada segundo que você passa dormindo, comendo, conversando, lendo, andando e muito mais. Ele sabe de cada fio de cabelo da sua cabeça que caiu durante os últimos 30 milhões de segundos que você passou este ano. Ele estava com você, mesmo enquanto caminhava pelo vale da sombra da morte, confortando
e restaurando seu espírito. Apesar do fato de que 1000 pessoas morreram à sua direita e 10.000 morreram à sua esquerda, ele poupou você. Por quê? Porque ele encarregou seus anjos de protegê-lo por todos os seus caminhos. Porque é responsabilidade da aliança dos anjos celestiais acampar ao redor daqueles que temem ao Senhor. Salmos 34, versículo 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É por isso, filho de Deus, que você ainda vive hoje. A Bíblia nos diz que nós vencemos o mundo e que somos de Deus. Agora, se você nasceu de Deus, regozije-se com a vitória através de sua aliança, pois a Bíblia diz que você triunfou sobre o mundo. O Salmo 91, versículo 1 diz: O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Como filho de Deus, o mal do mundo não pode dominá-lo. É aqui que está a sua aliança. Mas primeiro você deve entender isso, pois um homem que é honrado e não entende isso é como um animal que perece. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Assim, Deus nos protege como abrigo e luta por nós. Ele é nosso escudo e nossa espada. Ele é nosso escudo e nossa espada, nossa segurança quando somos atacados e nossa fonte de força. Ele é uma espada em nossas mãos que usamos para enfrentar os desafios da vida. E ele não está acessível apenas para nos proteger contra as provações e tribulações da vida e os dardos de Satanás. À medida que nossos medos crescem, a questão é se nossa fé cresce para enfrentar. Sua âncora resistirá em meio às tempestades da vida? Quando a maré subir e os cabos ficarem tensos, sua âncora vai balançar ou ficar parada? Se você colocar sua confiança em alguém ou em alguma coisa que não seja Jesus Cristo, sua âncora não apenas se desviará, mas também se romperá. Qualquer que seja a tempestade de dificuldade externa ou interna que surja em nosso caminho, os adversários podem se enfurecer por fora, e o pecado pode causar tumulto e medo por dentro. Porém, Deus é nosso refúgio. Ele está sempre presente e suficiente. Recebemos ajuda em tempos difíceis. Não importa o mal que apareça em nosso caminho. Não importa as provações da vida que enfrentamos e não importa qual seja a estratégia de Satanás. Quando a pressão aumentar e o mundo se fechar sobre nós, Deus sempre estará lá para nos ajudar. Nunca é tarde para colocar a sua fé em Deus. Não é tarde demais para encontrar refúgio e força em Jesus Cristo. Perecemos como filhos dos homens até que aceitamos nosso lugar em Deus. Você é único. O que mata os homens naturais não deve atingir você. Em vez disso, ao caminhar por este mundo, especialmente nos dias restantes deste ano, deixe sua atitude de aliança com Deus ganhar vida. O Salmo 23 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa oração foi feita por Davi, e aprendemos na Bíblia que o Senhor guardou Davi e sua família por toda a vida. Davi encontrou o urso, e Deus deu-lhe a capacidade de matá-lo com êxito. Davi foi protegido pelo Senhor quando enfrentou o leão. Golias apareceu, e Davi acabou matando ele também. Saul não parou de atacá-lo, mas o Senhor sempre se colocou entre eles. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele o fez como testemunho do fato de que Deus cuida de seu povo. Ele sabia muito bem que Deus é capaz de proteger os que pertencem a ele, independentemente da escuridão, do vale ou da tempestade. Filho de Deus, quero te dizer que a parte descrita no Salmo 23 é para você. É a sua própria realidade pessoal. É assim que as coisas têm sido em sua casa.
Eu quero que você tenha uma conexão com o céu, não importa onde você esteja. Enquanto oro por você e por sua família, quero que compreenda que a proteção sobrenatural de que você precisa já é sua. Você crê nisso? Você e seus entes queridos estão seguros nas mãos do Senhor e não há nada que possa prendê-los e machucá-los ou consumi-los. Você crê nisso? Há proteção total oferecida a você e sua família. Existe proteção total concedida a você, seu sustento e suas colheitas em todos os momentos. Aleluia! Vamos orar. Eu, com humildade e sinceridade, agradeço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, por sua amorosa compaixão e ternas misericórdias em me ouvir e a todo o seu povo, e graciosamente tem nos livrado da aflição e miséria. Senhor, eu oro por proteção emocional, física e espiritual para essa pessoa que está ouvindo agora. Mantenha o mal sob controle e ajude-os a confiar no Senhor como refúgio e força. Espero que o Senhor proteja suas mentes de más instruções e dê a eles a sabedoria para perceber a verdade. Desejo que o Senhor os fortaleça e os tornem corajosos diante do perigo, sabendo que o Senhor corrigirá toda injustiça e mal. Enquanto eles vivem no abrigo espiritual que o Senhor fornece para eles, os ajude a encontrar descanso em sua sombra. Mostre para eles que Jesus é o único porto seguro e que seu lar na terra é apenas transitório. Deus poderoso, o Senhor é nosso refúgio e esconderijo. Ajude todo o seu povo que foi comprado com o precioso sangue de Cristo. O Senhor é nossa fortaleza e defensor. Ninguém pode nos tirar do teu alcance. O Senhor é o único Deus que existe. Temos fé em ti. Nos santifique com a tua verdade. As tuas palavras são verdadeiras. Nos proteja e a todo o seu povo do mal e do engano, do medo do inimigo, da flecha que voa durante o dia e do perigo que espreita nas sombras, e conceda-nos a vida eterna em Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Salmos 23, versículos 1 e 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O mais importante é que eu estou diante de você para segurar suas mãos nesta jornada da vida, para ser seu guia, para ser sua força, seu consolo, sua espera, sua confiança, seu protetor e sua vantagem. Então, o que pode ser usado para distorcer o que Deus planejou para você? Absolutamente nada. A Bíblia registra que o mar viu Jesus e fugiu. Como algo pode ficar contra você? Não me importa quem esteja na sua companhia, desde que Deus esteja contigo, você está em boas mãos. Eu não me importo com quem não esteja apoiando você, contanto que Deus esteja apoiando você totalmente. Você é o mais favorecido. Quando Deus diz que tem cobertura para você, você não pode ser o nanico do bando e continuar assim. A pessoa mais triste da terra é aquela que foi deixada para caminhar pela vida sozinha e sem o apoio de Deus. Deus é a única reserva em tempos de necessidade, que nunca falha. Deus tem estado e sempre estará com aqueles que o reconhecem como seu Pai, aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Depois de fazer isso, eles se tornam filhos de Deus e, portanto, estão verdadeiramente qualificados para ter Deus como seu guardião em todos os momentos. A palavra do Senhor deixou claro que, se Deus não vigiar um homem os seus caminhos, tudo será em vão. Salmos 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aquele que não é guardado pelo Senhor é um caso tão problemático quanto um desastre esperando para acontecer ou um desastre inevitável, embora não óbvio. O Senhor Deus estava diante dos filhos de Israel, e a Bíblia registra que o próprio Mar Vermelho se abriu diante deles. Eles andaram em terra seca. Você sabe que todos os homens vivem nesta terra enfrentando pragas, desastres e tribulações em vários pontos de sua existência aqui na terra. Quem está com Deus é aquele que vence todas as tempestades, a todos os mares, a todas as pragas, por mais selvagem que seja. Você não pode ser atingido pelo inimigo quando está com Deus e Ele está com você. Você se torna intocável, não importa a gravidade do problema. Você se torna indestrutível, não importa o perigo. As criações fogem quando encontram a presença de Deus. Salmos 114, versículos 3, 4, 7 e 8. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Esta referência das Escrituras é uma forte evidência que prova a total inutilidade das forças de confronto contra qualquer um que o Senhor escolheu para ser seu aliado. Mesmo que todos os homens o abandonem, contanto que Deus esteja com você, você terá uma significativa vantagem. Quando parecer que os amigos e os familiares mais próximos fugiram e deixaram você sozinho, certifique-se de não perder a companhia de Deus, pois Ele, e somente Ele, é o certo. Em algumas épocas de sua vida, Deus permite que a situação chegue até você por meio do diabo, para que Deus possa aparecer como seu pastor e conduzi-lo através desse deserto. A maioria das pessoas se acostumou com a ajuda do homem. A maioria das pessoas já tem um número de telefone para pedir ajuda para cada problema específico. Pessoas que você confia em momento de necessidade. Pessoas que, infelizmente, quase vemos como deuses em nossas vidas. Nós os separamos em uma seção especial de nossos corações. Nós os estimamos acima de Deus. Infelizmente, nunca percebemos isso até que seja tarde demais para a maioria de nós. Então, o que Deus faz é permitir essas situações peculiares que ninguém, absolutamente ninguém, pode nos ajudar a resolver. Dessa forma, somos forçados a recorrer àquele que é especialista no impossível para nos ajudar. A verdade é que, quanto mais problemas resolvemos sem a ajuda de Deus, mais confiantes nos tornamos em nossas próprias habilidades e na liderança de outras pessoas. E silenciosamente, mais firmemente, erguemos um altar ao homem em nossos corações. Deus não compartilhará sua glória com ninguém. Ele insiste nisso. Portanto, você não pode ter o homem e Deus guiando você. Você não pode ter os dois. Por que não deixar que Deus assuma a liderança hoje, aqui e agora, como seu pastor, seu líder e parceiro principal nesta jornada da vida? O Senhor está muito interessado em sua vida e de sua família. Não importa como as pessoas demonstrem amor e carinho, não importa como as pessoas cuidam de você, como passam tempo e etc. Nunca haverá nada melhor do que deixar Deus ser seu pastor em todas as estações. Não importa o que a vida traga até você. Quanto mais rápido você perceber isso, melhor. Porque só então você será capaz de realmente se concentrar em Deus e somente nele ao navegar pela vida e seguir sua liderança. Diariamente, Deus procura fazer a mesma coisa e muito mais do que ele fez pelos filhos de Israel nos tempos antigos. Ele enviou à frente deles uma coluna de nuvem para guiá-los e mostrar-lhes o caminho durante o dia e depois uma coluna de fogo para fazer o mesmo por eles à noite. Portanto, nunca houve uma hora do dia em que faltasse a liderança e a direção de Deus. Ele sempre esteve lá para ajudá-los. Ele estava sempre lá para ir à frente deles e dizer: é isso que vocês devem fazer nesse cenário específico. Ele fez exatamente a mesma coisa por Davi enquanto ele buscava a Deus.
Deus foi muito claro sobre como proceder durante a batalha contra o inimigo. A direção de Deus para os filhos de Israel através do rei Davi foi tão forte que, apesar de travar tantas batalhas, ele nunca perdeu uma. Ele enfrentava a morte diariamente, assim como você e eu, e admitia que muitas vezes estava apenas um passo da morte e da destruição. Essa realidade que o encarou o levou a reconhecer que precisava muito de Deus para cada decisão que tomava como pessoa e como rei. Deus nos confiou tanto quanto confiou a Davi, rei de Israel. Ele não esperava que nós, como filhos de Deus, carreguemos esse fardo sozinhos. Ele espera que sigamos nesta jornada da vida de mãos dadas com Ele. Como filho ou filha dele, você deve, portanto, esperar pacientemente em oração e no estudo de sua palavra diariamente para que Ele fale sobre a direção e o fluxo de sua vida. Nunca saia por conta própria. Ninguém nunca acaba bem-sucedido liderando a si mesmo achando que conhece o caminho. Os que têm sucesso esperam pacientemente naquele que é seu pastor enquanto descansam, para que Deus decida e percorra um novo caminho enquanto eles o seguem neste caminho. Isso enfatiza para eles que é, portanto, uma responsabilidade central das ovelhas esperar firmemente no pastor. É nosso dever permanecermos vigilantes e esperarmos pacientemente que Deus fale conosco por meio da palavra e do Espírito Santo em nós. Deus fará sua parte e podemos confiar que Ele será fiel para cumprir sua promessa e nos guiar enquanto estivermos conectados a Ele e dedicarmos tempo para buscar seu conselho sobre as questões da vida e do destino. A única coisa que também deve ser observada profundamente é o lugar de nossa obediência à instrução que nosso querido pastor nos dá a cada vez. É nosso dever esperar e receber instruções do Senhor como filhos de Deus, mas no final das contas, é nossa escolha seguir ou ignorar o que o Senhor disse sobre nossas vidas. Como filhos de Deus, escolhemos se seguiremos ou não a direção de Deus para nós, assim como Moisés fez antes da sarça ardente. Decidimos obedecer ou não obedecer. Este é um aspecto crítico do relacionamento de liderança e instrução entre Deus e seus queridos filhos e filhas. É aqui que muitos cristãos erram. Eles pensam que a liderança de Deus é um sistema automatizado que ganha vida por si só, quer você o envolva ou não. Eles acreditam, erroneamente, que uma vez que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, tudo começa a se encaixar para eles e nada pode dar errado. Não é bem assim, pois fomos chamados para reconhecer a liderança e a direção de Deus não apenas por ouvir, mas também por obedecer prontamente. Nosso mundo hoje enfatiza a necessidade de ouvir Deus e a importância de ouvir o que Ele está dizendo nas várias fases de nossa vida e designação aqui na Terra. Mas há tão pouca informação disponível para lhe dizer a dura verdade. O que você ouve de Deus muitas vezes, conforme Ele te conduz, não será conveniente, uma opinião popular ou terá o acordo da sua carne. Isso te tirará de sua zona de conforto e o colocará em um lugar de desconforto genuíno, para que você possa realmente crescer e florescer. Ninguém está lhe dizendo que se você não prestar atenção em seguir a orientação de Deus enquanto Ele fala com você, em vez disso optar por ignorá-lo continuamente, chegará um momento em que você poderá perder o privilégio de receber a orientação dele sobre o que fazer. Deus não está interessado em desperdiçar instruções com alguém que constantemente questiona sua liderança, enfatiza demais os detalhes dela e examina os motivos e o custo da obediência. Ele quer que você saia corajosamente depois de ouvi-lo, escolhendo ir contra a onda de pessoas indo na direção oposta. Tudo com o objetivo de segui-lo. A orientação de Deus como seu pastor nem sempre será popular, nem sempre será confortável e conveniente. Joel, em capítulo 2, versículo 25, disse: Eu lhe darei de volta o que você perdeu. Uma vez perdido, não pode ser encontrado. Muitas declarações podem vir com um tom sombrio, finalizando o fato de que nada do que foi perdido não pode ser recuperado. Uma vez perdido, estará perdido para sempre. Isso pode ser verdade para os humanos,
mas não para Deus. Não há nada em que Deus esteja interessado mais do que em restaurar seus filhos. Ele é o mestre da restauração. Você pode chamá-lo de Jeová, o restaurador e reparador. Não há capítulo encerrado em que ele não possa reabrir. Não há vida dispersa que ele não possa reunir. Não há alma prestes a morrer que ele não possa renovar. Nada pequeno que ele não possa engrandecer. Ele restaura investimentos perdidos e recursos consumidos pelo devorador. Ele restaura oportunidades e relacionamentos perdidos. Tudo isso pode ser impossível para os seres humanos, mas com Deus Todo-Poderoso, isso é possível. Ele restaura a saúde dos enfermos, independentemente do diagnóstico e dos relatórios médicos. Isso inclui o paciente sofrendo com a chamada doença incurável, que desafia os esforços médicos. Os paralíticos voltam a andar, as mentes perturbadas tornam-se sãs novamente. Os lares desfeitos são reconciliados. Os mortos são trazidos de volta à vida. Essas manifestações e muitas outras são partes da natureza de Deus. Elas são naturais à sua personalidade. As Escrituras validam essas verdades e ainda são relevantes em nossos dias para sempre. Não importa o que você perdeu ou quebrou em sua vida, Ele pode restaurar e reparar você. Ele tem certeza de si mesmo. Ele não fala em vão. Ele não pode mentir. Nenhum som ou unidade linguística dele é vazia ou inválida. Se ele diz, ele fará. Ele é capaz. Veja esta Escritura. Eu lhe darei de volta. Em outras palavras, eu vou restaurar para você, e não nós iremos restaurar. O uso do pronome singular eu mostra capacidade. Deus está dizendo a você: eu sou competente para fazer o que eu disse, porque sou Deus por mim mesmo. Eu vou restaurar você. Não preciso consultar ninguém para conquistar isso. Mesmo que seu plano inicial fosse que todos estivessem em um estado de integridade, sem danos. Pode-se dizer que isso é o plano A de Deus. Ele quer ver tudo no homem de maneira tão perfeita quanto ele deseja. Ele não quer que nada interfira em nossa vida, pois somos especiais para ele, a criatura que ele fez à sua imagem. Podemos capturar perfeitamente essa imagem por meio do estado inicial dos humanos no Jardim do Éden, onde Deus investiu o homem de sua glória, integridade e dignidade. O homem estava nu, mas não sabia por que estava envolto em glória. Não havia senso de deficiência ou imperfeição. Ele se encontrava em um estado em que nada faltava, nada necessitava. Ele tinha tudo à sua disposição. Todas as outras criaturas respondiam naturalmente à sua voz sem esforço. Este era o seu estado antes de o autor do pecado, da culpa, da aflição, da dor e das perdas, a saber, o diabo, o fez cair em tentação. Parecia que o diabo conhecia o valor daquele posicionamento divino mais do que o homem, o beneficiário. Foi por isso que ele fez todo o possível para seduzir o homem para sair daquele estado incrível, de tal forma que o homem não pôde fazer todo o possível para resistir ao diabo. Além disso, parecia que o homem não valorizava esse privilégio o suficiente, porque se valorizasse, não teria se entregado à sedução por um preço tão baixo e dado acesso ao diabo. Isso exige profunda consideração. Por favor, seja qual for a posição que você se encontre através do privilégio de Deus, cuidado com a serpente e suas seduções. Ele ainda está deslocando pessoas hoje. Você nunca será deslocado de sua posição ordenada em nome de Jesus. O homem caiu nessa tentação e foi expulso do jardim. Ele não era mais digno de ficar lá porque havia sido contaminado. O diabo ficou feliz porque pensou ter conseguido apagar a raça do homem com aquele plano ilícito, e que não haveria possibilidade de um homem ser precioso aos olhos de Deus novamente. Ele pensou que o homem o havia perdido para sempre e não poderia ser amado nem querido por Deus novamente. Mas Deus quebrou os planos do diabo quando se mostrou como sendo misericordioso e gracioso, que não precisa da opinião de ninguém para tirar o homem da condenação. Ele não precisa da opinião de Satanás para justificar e restaurar o homem. Satanás roubou a autoridade que não lhe pertencia no plano A
e pensou que não havia mais nada a fazer. Nada. Toda a esperança se foi e se perdeu para o homem. Ele nunca soube que Deus tinha um plano B. Ah, que Deus poderoso nós servimos! Levante sua voz e celebre a misericórdia e bondade dele. Deus maravilhoso! Isso está dizendo a você. Embora ele não quisesse que você perdesse ou estragasse tudo, ele está disposto a restaurar você. Não importa o que o diabo roubou de você, ou como ele prejudicou sua vida, ou quando ele te roubou ou estragou seus planos, Deus pode restaurá-lo e repará-lo. Satanás pode ter comprometido o plano A, mas Deus tem o plano B. Em sua infalível benevolência, Deus criou o plano B para resgatar a humanidade. Este plano foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem está o poder de restaurar e reparar. Deus o enviou para resgatar e redimir o homem, para restaurar ao homem que há muito lhe foi roubado. Observe que Satanás é o ladrão. Essa ação de Deus devastou Satanás e tornou inútil sua arrogância. Ele foi frustrado, pois o homem não estava mais à sua mercê. O jugo do roubo foi quebrado, especialmente roubo sem recuperação. Tudo o que ele roubar será recuperado sob esta aliança, de maneira muito maior. Ele será obrigado a pagar mais do que consumiu, pois seu domínio legal sobre o homem foi quebrado. Esta nova aliança foi ratificada pelo derramamento de sangue na cruz do Calvário. Ao morrer na cruz, Cristo pagou o preço para restaurar por completo. Satanás, o tolo, nunca pôde negar a prova de que ele morreu. Diga a Satanás agora mesmo: você não pode negar a prova de que Cristo derramou o sangue dele para minha restauração, seja espiritual, financeira, saúde, física ou conjugal. Sob a provisão do plano B, sua restauração é como respirar. É um tratado eterno em que não há reversão ou quebra. Foi selado com o sangue do Filho unigênito de Deus. Que tipo de amor o Pai nos concedeu? A humanidade era um cativo legal de Satanás antes de Jesus Cristo derramar seu sangue para quebrar seu litígio e ilegalidade. O homem já esteve separado e longe do seu Criador, mas agora foi restaurado a ele. Hoje, bilhões nasceram de novo, foram purificados, redimidos, restaurados e revividos. Isso é possível sob o inesperado, inconquistável e irreversível plano B. Diga: por causa de Cristo, estou redimido, restaurado e reparado. Obrigado, Pai. Ei, Deus pode restaurar, custe o que custar. O que você perdeu? O que é aquela situação aparentemente irrecuperável? Deus pode restaurar independentemente do seu custo. Se ele foi capaz de pagar o maior preço sacrificando Jesus Cristo, seu único filho, para resgatar e reivindicar o destino do homem, o que ele não faria para restaurar você? Se ele não preservou seu próprio filho para substituir o pior do homem pelo seu melhor, ele também não poupou nada para garantir a sua restauração. Na verdade, automaticamente pela redenção, você é restaurado. Você só precisa adequar a essa provisão a sua situação. Pegue, é seu. Seus ossos secos estão se levantando novamente. Deus sempre se interessou pela restauração de seus filhos. As Escrituras confirmam isso no livro de Ezequiel 37, onde Deus levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos. Este vale retratava a situação dos filhos de Israel naquela época. Deus precisava mostrar ao profeta aquela cena horrível e sem esperança dos ossos secos, para que ele soubesse o grau deplorável da condição dos israelitas. Sabendo que o profeta havia visto o quão terrível e impossível a situação parecia, Deus lhe fez uma pergunta surpreendente. Versículo 3: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Foi tão desesperador que ele teve que dizer a Deus que só ele sabia se seria possível ou não. Então Deus deu a ele a palavra de sua autoridade para falar aos ossos secos, e ele fez o que lhe foi ordenado. Pelo fato de Deus estar tão envolvido na situação deles, os ossos secos voltaram à vida e viveram novamente. Veja nos versículos 7 ao 10. No versículo 11, Deus revelou a eles que estava pronto para abrir suas sepulturas e trazê-los de volta ao que deveriam ser. O que estava morto e enterrado neles ressuscitou por ordem do Senhor. Deus também está dizendo a você agora mesmo que seus ossos secos se levantarão.
os ossos secos da sua vida espiritual, carreira, destino, negócios, finanças, ministério, família, entre outros, estes ossos secos estão se levantando novamente. Deus está trazendo de volta aquelas coisas perdidas e há muito tempo esquecidas. Aquilo que é importante e relevante para o cumprimento do seu destino e que Satanás destruiu está sendo reparado agora. Amados, toda a esperança não foi perdida. Lembre-se da condição da casa de Israel. Apenas acredite em Deus. Ele está pronto para quebrar o protocolo e trazer sua recuperação total, em nome de Jesus. Nosso Deus é um quebrador de protocolos. Ele pode ignorar as leis naturais e os procedimentos científicos para atingir o seu objetivo. Ele não precisa de nenhum esforço para fazer isso. Ele é um especialista neste aspecto desde sempre. Uma entre várias evidências empíricas disso também pode ser vista no livro 2 de Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor, por que era emprestado? Perguntou um homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Esta é uma manifestação do poder de Deus para tornar possível o que é impossível. Em condições normais, o ferro não pode flutuar na água, mas por intervenção divina, o ferro flutua. O que isso significa? Deus pode invalidar os procedimentos lógicos para trazer sua restauração. Não é preciso o homem, é preciso Deus. Não leva tempo, leva a sua fé. O que quer que você tenha perdido no processo de tentativa de prosperar, Deus, o mesmo que restaurou aquele machado, vai te restaurar. Nada é impossível para Deus. O que você está buscando? A maneira de encontrar é essa. Tudo o que você precisa fazer é crer no poder de Deus para restaurá-lo por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Assuma sua posição e reconheça seu poder. Reposicione-se nele. Ele está disposto a restaurar e a reparar você. Seu plano para trazer a sua recuperação nunca falha. Creia em suas palavras, porque ele não faz nada sem elas. As palavras dele precedem sua ação. Você precisa sentar, meditar, insistir e permanecer na palavra. Tenha fé nela e declare com intrepidez sua vitória sobre essa situação. Lembre-se de que Deus pediu ao profeta Ezequiel que profetizasse de acordo com o seu mandamento. As palavras dele são os mandamentos. Nunca dê espaço ao diabo em sua vida. Ele perdeu o controle sobre você. O que quer que ele esteja fazendo ao seu redor agora, isso é ilegal. Ele é um criminoso. Prenda-o. Como um ladrão, sua missão é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer esse plano. João capítulo 10, versículo 10. Eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É um novo amanhecer de restauração e providência divina, em nome de Jesus. A palavra de Deus está repleta de mensagens significativas para nos ajudar a viver a vida com o mínimo possível de perdas e derrotas, de modo que construir nossas vidas sobre ela é como construir sobre uma rocha. Uma dessas mensagens é encontrada em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Se você quer viver sua melhor vida, experimentar tudo o que Deus quer que você experimente, ou agradá-lo, então você deve aprender a seguir o padrão que Ele estabelece. Algumas vezes, esses padrões não farão sentido.
Eles podem nem sempre apelar para a sua inteligência ou emoções humanas. Ainda assim, aqueles que andam por eles nunca se arrependem de fazê-lo. Por exemplo, quando Jesus estava ensinando seus discípulos quando vivia na terra, ele os ensinou muitas coisas que os ajudariam a se tornarem pessoas melhores. Uma das coisas que ele lhes ensinou foi o preço do discipulado. Jesus ensinou que qualquer um que decide segui-lo deve estar disposto a pagar o preço que vem com essa decisão. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 30. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. A decisão de ser um discípulo de Jesus não é um passeio alegre, é uma guerra e requer alguém que compreendeu o preço e decidiu se comprometer até o fim. Esta é a razão pela qual a maioria das pessoas segue Jesus por um tempo, apenas para voltar atrás em face de uma crise ou outra. O caminho da justiça não é o caminho que muitas pessoas encontrarão para caminhar confortavelmente. A maioria das pessoas sente que o caminho de Deus não é divertido, que as regras envolvidas são muito difíceis de cumprir e ninguém nunca desfrutará da liberdade da vida se escolher o caminho de Deus. Eles acreditam que a vida é para ser desfrutada, portanto, servir a Deus fielmente só leva a uma vida de escravidão, onde eles não serão livres para fazer suas escolhas, festejar como quiserem, sair com quem quiserem e fazer tudo o que quiserem à vontade. Alguns até dizem que Deus sabe que os homens não podem andar em seus caminhos, porque sempre acabarão falhando quando tentarem. Eles dão exemplos de pessoas que tentaram e falharam como desculpa para justificar sua postura. Esses exemplos às vezes podem até parecer convincentes, até mesmo para muitos de nós que cremos. Em algum momento, podemos até pensar em seguir esse caminho ou tentar andar como eles para explorar a vida também. Outros até mesmo se entregam a práticas ímpias parecidas, pois não sabem melhor. Porém, Deus tem uma mensagem para você hoje. Ele quer que você se torne mais sensível e mais sábio na escolha dos tipos de pessoas que você permite entrar em sua vida. Veja, a razão é que Deus quer que você seja diferente. As chamadas promessas de liberdade que o mundo ou qualquer um que seja contrário a Deus pode escolher propagar não valem a pena. Elas são falsas. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Caro crente, o fato de Deus nos achar dignos de seu amor e até mesmo nos considerar como parte de sua grande família, prova que Ele quer que sejamos felizes e tenhamos uma boa vida. Há certas pessoas com as quais você deve estar atento se quiser permanecer de pé e se realmente quiser vencer nesta vida sem perder a sua alma para o diabo. Você deve saber que sua vida é definida pelos tipos de pessoas que o cercam. Portanto, quem deve estar à sua volta? Aqueles que agregam valores inestimáveis e duradouros ou aqueles que usam prazeres temporários para drenar a vida e as virtudes escondidas em você? As pessoas às quais você se associa também afetam suas impressões de vida, o que influencia suas decisões de vida. O que significa que os tipos de pessoas com quem você anda podem afetar a forma como você vê as coisas. E isso afetará a forma como você toma as decisões todos os dias. O homem foi criado para relacionamentos, para interação, comunidade e apoio. Deus não criou o homem para ser isolado ou separado individualmente.
Somos todos diferentes por isso, para que possamos interagir e nos beneficiar de nossas diversidades. Imagine o mundo de hoje sem interação, cada um fazendo o que quer. Não daria certo. Ninguém conquistaria nada. Tudo o que aprendemos para nos tornarmos o que somos hoje, aprendemos com alguém, sejam nossos pais, professores na escola, o vizinho do lado e assim por diante. Os carros que usamos hoje, embora tenham começado como iniciativa de um único indivíduo, precisaram da contribuição conjunta de diferentes mentes e diferentes mãos para serem conquistados. Viver em comunidade é poderoso a este ponto, meu amigo. E o que a Bíblia diz sobre a diferença entre a comunidade dos sábios e a dos tolos? Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Será muito difícil e frustrante conseguir se tornar quem Deus quer que você seja, enquanto se cercar de pessoas erradas. Porém, quando você caminha com aqueles que estão nos planos de Deus para você, você não apenas encontra motivação para dar o melhor de si, mas também encontra conforto que cura suas feridas. Deus não quer que você ande sozinho. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo para andar conosco. Mas Ele também traz o tipo certo de pessoas para se juntarem a nós no caminho para o destino que Ele planejou para nós. Confiar em Deus para nos ajudar a identificar esse grupo de pessoas em nossas vidas nos ajudará a nos livrar das pessoas erradas com precisão. Deixe-me falar sobre 2 categorias de pessoas com quem você não pode andar. Em primeiro lugar nesta lista, você tem aqueles que dizem que você ficará melhor fazendo outras coisas, além de ser piedoso e semelhante a Cristo. Olha, eu sei que a vida pode ser bem difícil às vezes. Os desafios podem cercá-los por todos os lados, mesmo quando parece que você está fazendo todos os esforços para cumprir as instruções de Deus. Mas não há nome, aquisição, conquista e nada existe nesse mundo, ou no mundo por vir, que possa lhe dar o tipo de amor, alegria e satisfação que Jesus oferece. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os planos de Deus para você são planos bons e de paz. Nunca se esqueça disso. O que quer que você esteja passando em sua caminhada com Ele agora, não determina seu amor por você. Em vez disso, suas intenções e obras para você são perfeitas apesar de tudo. Nunca pense que sua vida em Deus nada mais é do que dor e infelicidade. Assim, porque você não pode andar com qualquer pessoa que encontrar, Deus quer que você seja capaz de identificá-las por suas características, e esta é uma das coisas que você deve buscar. Deus está lhe dizendo para não andar com a pessoa que lhe diz que você não precisa orar quando você sabe que precisa. A pessoa que diz para você ir ver um filme, sair juntos ou dar um passeio, quando você deveria estar estudando a Bíblia ou se encontrando com outros irmãos para a comunhão. Eles podem não necessariamente dizer para você pecar, mas também não o encorajam a se encontrar em Deus. Você vê porque deve fazer conexões mais profundas com pessoas que vivem como se toda a sua existência dependesse de Deus e sem Ele elas estariam perdidas? Elas irão desafiá-lo com seu zelo. Elas não terão medo de lhe dizer a verdade ao perguntarem sobre seus progressos e fracassos em sua jornada com Deus. Não perca nenhuma chance de se conectar com pessoas assim, não importa a sua aparência ou de onde venham. Próximo na lista estão aqueles que nos encorajam a praticar iniquidades. A Bíblia nos diz para fugirmos de todas as formas de injustiça ou iniquidade. Devemos fugir de todas as formas, pois elas nunca nos beneficiarão ou acrescentarão algo de bom às nossas vidas. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui Deus nos diz que há uma bênção sobre o homem que escolhe evitar os conselhos ou sugestões dos ímpios. Esses são diferentes da primeira categoria, porque não são neutros sobre suas convicções. Eles dizem na sua cara que é melhor você no pecado do que na verdade. Eles podem incentivá-lo a mentir, roubar, trapacear, assistir ou usar um material destrutivo e muito mais. O que eles não sabem, porém, é que somos escravos de tudo que damos às nossas lealdades. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? A vida dessa pessoa permanecerá sob os esquemas do diabo até que seja totalmente destruída. A verdadeira liberdade vem quando nos livramos de toda injustiça e iniquidade, seja em associação ou em atributo. Caro amado, você deve permitir que a justiça de Deus o cubra como um manto e o proteja das poluições deste mundo. Deixe a retidão reinar em seu coração. Deixe que ela se torne a âncora, um padrão para seus pensamentos, escolhas e ações. Não deixe que nada o faça colocar Deus em segundo lugar em sua vida. Não importa o que seja. Nem seu trabalho ou uma ambição de carreira, nem acadêmicos da escola, eventos sociais, romance, aventuras, família ou mesmo influências políticas ou financeiras também. Nenhum prazer de hoje pode se comparar ao arrependimento de perdê-lo para sempre na eternidade. Porém, o amor e a luz de Deus encherão o seu coração e iluminarão o seu caminho quando ele viver em você e guiar o caminho do seu destino. Sempre há perfeita paz no coração daqueles que colocam suas vidas nas mãos de Deus. E quando se conectam com pessoas que têm as mesmas convicções de Deus, eles se formam uma linda constelação que brilha no mundo para abençoá-lo. Ao fazer sua jornada pela vida, você se deparará com certas realidades que te ensinarão os caminhos e padrões de Deus, bem como a autossabotagem ou vontades carnais que vão contra os padrões de Deus. Essas vontades carnais são, em sua maioria, sensuais e contrárias à vontade e aos padrões de Deus. Elas satisfazem nossa carne e mente, mas a poluem de tal forma que desagradam a Deus e nos destroem. Essas indulgências desagradam a Deus porque, com o tempo, tornam-se hábitos que nos prendem e um estilo de vida que nos destrói pouco a pouco. O problema desses hábitos, principalmente os impuros, é que eles escravizam você, te mergulhando em um mundo de completa escuridão, difícil de se libertar, e onde você luta contra a culpa e as depressões, ficando estagnado por muito tempo. Embora os hábitos não sejam impossíveis de quebrar, eles podem parecer assim para quem é escravizado por eles. Todavia, é desejo de Deus que seus filhos se libertem dos pesos e amarras e entrem na liberdade da sua vontade por meio da obediência a seus preceitos. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Estilos de vida e hábitos pecaminosos que escravizam os filhos de Deus são obras do diabo, e Cristo veio para destruí-los. Ele veio para anulá-los em sua vida.
Acredite quando digo que ninguém mais aprecia a liberdade do pecado do que o indivíduo que já foi preso por ele e foi liberto. Isso me lembra uma parábola que Jesus compartilhou sobre esse assunto em Lucas capítulo 7, versículos de 41 a 47. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, supondo que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então você pode imaginar o quanto alguém propagaria a liberdade de coisas que podem escravizar os outros quando esse alguém já passou por isso. Ele simpatiza e entende você, mas não tem medo de lhe dizer o que lhe custará ser escravizado por hábitos negativos, tanto na vida quanto com Deus. Posso dizer isso porque já estive lá também. Quando vivemos um estilo de vida ou hábitos que não glorificam a Deus, independentemente de desfrutarmos disso ou não, isso não é o principal problema. O problema é o que isso causa espiritualmente antes de tudo. Cada ato desse é uma desobediência a Deus, seja ele executado conscientemente ou não. Cada ato nos afasta mais de Deus e nos desconecta da comunhão íntima com Ele, expondo-nos assim ao destruidor, porque agora somos como ovelhas que se desviaram do rebanho e podem ser atacadas por lobos a qualquer momento. Veja bem, para me livrar dessas coisas, eu pessoalmente busquei a ajuda de Deus e, olhando para mim mesmo através de minha mente subconsciente no próprio ato, eu sabia que precisava de ajuda e tinha que me libertar delas. Caro cristão, creio que se você está lutando contra um hábito pecaminoso ou um estilo de vida desobediente que transgride a vontade de Deus para você, Deus está lhe enviando esta mensagem como um aviso e uma missão de resgate para parar e sair disso. Ele ainda dá recomeços, Ele ainda cura, Ele ainda reaviva, Ele ainda restaura. Quando nos voltamos para Ele, Ele fará a diferença em nossas vidas. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O desejo e a intenção de agradar a Deus farão com que você fique atento e lide com qualquer coisa que o faça ir contra a vontade de Deus para a sua vida. Não importa quantas pessoas estejam fazendo isso. Sua vigilância, portanto, torna-se sua vantagem. Você não pode se dar ao luxo de passar a vida vivendo o roteiro que outras pessoas escreveram para você. Todos são livres para tomar suas decisões sobre como viver a vida em todos os aspectos: acadêmico, físico, financeiro, espiritual e etc. Sejam eles cristãos ou não. Porém, tão livres quanto todos são para fazer suas escolhas, eles também são responsáveis pelas consequências das coisas que escolheram fazer. Como cristãos que desejamos causar impacto na vida dos outros, bem como agradar a Deus, devemos evitar e abandonar completamente certos hábitos destrutivos e distrações para garantir que estejamos sempre alinhados com os preceitos e propósitos de Deus, independentemente do mundo em que nos encontramos. Romanos capítulo 6, versículos 11 a 13. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões,
Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Assim como diz a Escritura, não podemos nos dar ao luxo de viver do jeito que queremos. Fomos comprados por um preço. Embora tenhamos o poder de tomar nossas próprias decisões e escolhas, também somos responsáveis perante Deus, que nos salvou por meio do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. E nossa vida e eternidade serão grandemente influenciadas pelas escolhas que fizemos aqui. Ou seja, justiça para a vida eterna ou injustiça para a morte eterna no inferno. Com isso em mente, entendemos a necessidade de acabar com as distrações e hábitos que irão destruir nossa conexão para viver uma vida agradável a Deus ou viver de acordo com os padrões de Deus. Observe que as distrações não servem apenas para levar sua mente de uma coisa para outra. Elas querem desconectá-lo de Deus e impedi-lo de cumprir seu propósito divino na terra. Satanás sabe algo sobre a glória de Deus sobre nossas vidas e, para nos impedir de brilhar na luz de Deus, ele traz distrações para nos desviar de olhar para o plano divino de Deus para nossas vidas ou de viver de acordo com ele. O propósito do inimigo é nos ver na sujeira, sendo que Deus quer que brilhemos. Devemos cumprir nossas devidas diligências, diminuindo as atividades barulhentas do mundo por meio de um relacionamento constante com o Senhor e sua palavra, para permitir que a luz de Deus brilhe através de nós. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este é o pensamento de Deus em relação a nós, enquanto nos elevamos de maneira humilde e total aos seus padrões e aprendemos a silenciar a voz que luta contra Ele em nossas vidas. Aprenda a sempre se afastar de qualquer coisa ou pessoa sempre que notar qualquer perturbação em seu espírito, e opte por sair de tudo que pareça ser pecado ou maldade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Aprenda a ouvir sempre a Deus, meditar em sua palavra e orar constantemente para estar sempre em sintonia com sua vontade para nós. Permita-me mencionar 3 coisas importantes em nossas vidas hoje em dia, as quais Deus está dizendo: pare de fazer isso para que você possa agradá-lo mais. Primeiro, luxúria. O que a maioria das pessoas não sabe sobre a luxúria é que ela é mais do que imoralidade sexual e pecados seculares em geral. A luxúria pega um desejo puro em seu coração, corrompe-o através da carne e produz algo contrário ao propósito de Deus para você. Por exemplo, você sabia que o egoísmo e a ganância têm suas raízes na luxúria? Você sabia que as guerras e as divisões começam a partir dos desejos corrompidos que abrigamos dentro de nós? Quando as pessoas estão dispostas a fazer o que for preciso para ter algo, mesmo que isso signifique comprometer os padrões honestos, ferir os outros ou se perder no processo, você sabe que é a luxúria que está provocando tudo isso. Quando o desejo sai do controle ou opera fora do tempo de Deus, então a luxúria se instala. Deus está dizendo para você se libertar da luxúria hoje. Seja o desejo por dinheiro, prazer, poder ou qualquer outra coisa. Tudo isso é contra Deus e contra tudo que Ele representa. Muitos perderam familiares, amigos e até mesmo seu relacionamento com Deus devido a essa força destrutiva que gerou hábitos sombrios neles. Pode ser ótimo por um momento, mas vai arrastá-lo para um poço que você não quer cair. O desejo em si não é uma coisa ruim, mas quando permitimos que os desejos nos levem contra a ordem de Deus para nossas vidas, estamos nos submetendo ao conselho do inimigo. Tiago 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A luxúria é uma tentação e um mal que domina muitos de nós.
nasce de Satanás e da carne. Cada um de nós está sujeito à luxúria, mas devemos nos colocar acima disso, e se quisermos superá-la, devemos ser fortes. O Senhor está dizendo para parar de fazer isso. Não se esconda, venha para Deus. Busque sua misericórdia e perdão. Peça a Ele para ajudá-lo a manter-se puro e fortalecê-lo para resistir à tentação de ceder aos desejos da sua carne. 1. O hábito da procrastinação. A procrastinação é o hábito de adiar uma tarefa importante, geralmente concentrando-se em atividades menos urgentes, mais agradáveis e mais fáceis. Muitos filhos de Deus são vítimas desse hábito destrutivo. Eles nunca fazem nada importante na hora certa. A resposta deles para tudo é mais tarde. Se você quer ter sucesso na vida e ser um ramo frutífero em Cristo, deve parar de procrastinar. Você tem que matar esse hábito pela raiz, ou então ele irá impedi-lo de frutificar e de ter estabilidade em Deus, tirando você do seu propósito. Um procrastinador desperdiça recursos e é infrutífero, e Deus odeia desperdícios e a falta de bons frutos. Você não pode culpar um evento ou uma circunstância por sua falta de disciplina para fazer o que se propôs a fazer. Você é o responsável por sua vida e por tudo o que fizer com ela. Parar tal hábito requer grande disciplina, saber o que quer e o que deveria estar fazendo a cada vez. É necessário que nos concentremos e façamos o que deve ser feito agora, não importa o que possamos pensar ou ter em mente. Busque a frutificação e você se libertará da procrastinação. Você só tem hoje. Não existe amanhã. 1. O hábito de agradar aos homens. Você já notou que sempre quer ouvir alguém elogiar suas boas obras em todas as situações? Muitos de nós construímos nossas vidas com base nos elogios de outras pessoas. Não há nada de errado com elogios. Na verdade, Deus elogia as pessoas por boas obras e também as recompensa. Mas quando seu serviço a Deus ou aos outros nasce de uma profunda necessidade de se sentir importante ou de ser visto e apreciado, então não vem do seu coração. Veja bem, esse hábito tira seus olhos do efeito da tarefa atribuída a você ou àqueles com quem você trabalha no espírito de unidade e se concentra em você. É mais sobre você e menos sobre o trabalho ou os outros. É uma forma de idolatria porque tira Deus de cena e coloca o eu em seu lugar. Então, se você não quer trabalhar para logo após ser rejeitado no final diante de Deus, então viva a vida com seu olhar e motivação em Deus e não em qualquer homem ou mulher. Esse hábito faz você se sentir como se não tivesse feito nada quando ninguém elogia seu trabalho. Servir a Deus e trabalhar pelas pessoas com o único objetivo de ser reconhecido é um sinal de hipocrisia. Seja vigilante e cumpra bem seus deveres com ou sem elogios. Alguns outros hábitos que você deve examinar e lidar em sua vida são os hábitos de desânimo, raiva descontrolada, trapaça, preguiça, desonestidade. O benefício do autoexame é que ele regularmente o coloque em uma revisão completa, limpando-o completamente para que você possa sair puro e agradável diante de Deus. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro.